Quanto tempo não trouxer teu abacate, amanhã será tomate, à noite será mamão. Abacateiro, sabes ao que estou me referindo, porque todo tamarindo tem o seu agosto azedo, cedo, antes que janeiro doce manga. Boa tarde, internautas, tudo bem? Vamos iniciar mais uma live com mais um convidado especial. Está entre nós hoje Gilmar Tato. É historiador e doutor em ciência pela Poli, USP de São Paulo. Ele já foi secretário de Mobilidade e Transporte na gestão de Fernando Haddad e de Marta Suplicy. Foi também ainda deputado federal por 2 mandatos e secretário nacional de comunicação do Partido dos Trabalhadores. Boa tarde, companheiro Gilmar Tato, tudo bem? Boa tarde, Hélio, um prazer estar aqui com você, fazendo essa live. Estou aqui recolhido, junto à minha mulher, meus sogros, são grupos de risco. Espero que estejam todos se cuidando no momento difícil que passa o mundo e passa o nosso Brasil. Um prazer estar com você aqui. Obrigado, Gilmar, por atender a gente. Vamos lá, então, né? O que você está achando desse momento agora, das ações do governo federal? Depois a gente fala especificamente sobre o município de São Paulo, mas entra semana sim, semana não. Eu já achava que ontem à noite ele ia editar uma medida provisória tentando suspender essa questão da redução da mobilidade das pessoas. Ainda bem que não aconteceu ontem, mas não podemos duvidar que possa acontecer hoje. O que você está achando da conjuntura, da ação do governo brasileiro, companheiro Gilmar Tato? Olha, Hélio, com certeza o mundo vai ser outro depois desse coronavírus e vai mexer com a vida de todo mundo, das pessoas. O que me parece que é interessante a gente comentar nesse bate-papo é que o governo Bolsonaro está fazendo exatamente o contrário do que todos os estadistas, os presidentes do mundo inteiro estão fazendo. Veja, no Brasil, atualmente teve, ontem, 495 mortes. Na Itália teve 10 mil mortes. E o governo italiano teve um comportamento no início, principalmente naquela região norte da Itália, Milão, mas não só na região de Milão, de um comportamento de dizer o seguinte: olha, esse vírus ele vai passar, não tomar medidas no sentido de fazer com que as pessoas ficassem em casa, e lá explodiu. O Trump teve o mesmo comportamento. Ele começou a falar que não era tão exagerado esse coronavírus e que teve depois uma reação forte. Ele percebeu que a coisa é muito grave, injetou 2 trilhões de dólares na economia, está fazendo, apesar da quantidade de mortes que está acontecendo, principalmente em Nova York, estão tomando medidas muito fortes. Aqui no Brasil nós temos um problema sério, que é o presidente da República. O presidente da República, ele não acata as autoridades sanitárias do próprio governo dele, do próprio ministro da Saúde. Ele, ao invés de conversar com toda a cadeia produtiva para poder, inclusive, fazer uma operação de guerra, que é disso que se trata, nós estamos numa guerra, aproveitar essa guerra para potencializar, inclusive, a indústria na área da farmacêutica, na área de medicamentos, na área sanitária. E ele desautoriza, portanto, tanto o ministro dele, a equipe técnica dele na área sanitária, e, ao mesmo tempo, não cria nenhum mecanismo para produzir máscara, produzir avental, produzir todos os equipamentos necessários para o combate do coronavírus. E se não bastasse isso, ele está isolado em relação ao STF, isolado em relação ao Congresso Nacional, tanto a Câmara como o Senado, brigou e vive brigando com os governadores. Quer dizer, no momento de unidade nacional, de união nacional, de combater a fome, combater as mortes, combater o coronavírus, nós temos um presidente que, quando toma medidas, como essa última que mandou essa medida provisória, a 936, que é a medida provisória da morte,
que você joga 24 milhões de trabalhadores, simplesmente autoriza os empregadores a demiti-los e não tem uma saída de como que vai se dar. Na verdade, autoriza a demitir esses trabalhadores, essas trabalhadoras, joga para o seguro-desemprego, o seguro-desemprego R$1.800. É evidente que tem gente que ganha 3 salários mínimos, 5 salários mínimos, e tem gente que ganha 5 salários mínimos que emprega, inclusive, uma diarista, alguém para limpar sua casa ou qualquer outro tipo de serviço. E, se não bastasse isso, no Congresso, propostas do PT, viu, Hélio? É bom que se diga, nós apresentamos a proposta relacionada aos R$600, foi a proposta do PT, na verdade, é R$1.043, né? Para cada, quem está no setor da realidade e setores de área de risco, esse acabou aprovando R$600, o Bolsonaro queria 200, e nem isso, até agora, eles tiveram a pachorra de poder disponibilizar para o povo. Então, o que está acontecendo é o seguinte, muitas mortes, os profissionais de saúde trabalhando sem condições, isso no Brasil inteiro. Hoje eu recebi um relato, do Wellington Dias, nosso governador lá do Piauí, dizendo que o governo federal não está fazendo nada, não está mandando material, está trabalhando, inclusive, e não está mandando recursos para o Nordeste, e ele acha que isso está acontecendo em todos os estados. Então, ao mesmo tempo que você tem o coronavírus, pessoas precisando ser tratadas, os profissionais não têm equipamento adequado, e você não tem um plano emergencial, o governo não aplica o plano que foi aprovado no Congresso Nacional, que é esses R$600 ou 1.200 por causa das famílias. Então, é isso que se avizinha, é isso que está nos esperando, né? E sem falar que pela área médica, os cientistas nossos, todo mundo fala que é a partir de hoje até dia 20 que a coisa começa a ficar feia de verdade, né? A quantidade de gente pegando o coronavírus e eventualmente vindo a falecer. Então, é uma situação muito dramática, a ponto do governador aqui, o Dória, ele prorrogou, né, até o dia 22, no sentido de fazer com que as pessoas fiquem em casa. Eu acho que é isso. O momento agora é de orientar para que todo mundo fique em casa, orientar para cuidar dos seus familiares e, ao mesmo tempo, criar uma rede de solidariedade para que todos possam passar por esse momento difícil, essa tragédia que está acontecendo no mundo e que o governo brasileiro não se deu conta de uma forma irresponsável a maneira que ele está agindo e que nós temos que denunciar cada vez mais. Perfeito. Sem falar, né, Gilmar, que além do governo não ter uma posição, não ter uma ação mais rápida com as questões de ajudar a população, né, de ajudar as empresas também, enfim, um momento difícil. Talvez seja um momento sem paralelo na história do capitalismo, uma pandemia como essa. Ainda tem um filho que tenta criar caso com a China e agora, recentemente, o próprio ministro da Educação criou um constrangimento. Deixa eu ver se a gente consegue mostrar aqui por internauta a resposta do cônsul chinês sobre esse mal-estar que vai desdobrar em ações concretas contra o povo brasileiro, né? Quer dizer, já não bastasse o presidente que não tem ação, uma das coisas que eu acho, Gilmar, é que o presidente ele não é talhado para isso. Os liberais não têm competência, eu queria que você falasse sobre isso, para pensar em gasto público. Eu estou falando com o Gilmar Tato. O Gilmar tem uma história de militância no mesmo lado, falando as mesmas coisas. Eu entrevistei essa semana aqui um amigo seu, amigo assim, de trabalhar em gestão, o Amir Cair, que foi secretário na gestão da Luísa Erundina, que sempre defendeu a mesma coisa. Não é a Mira Leitão que, da noite para o dia, passa a ser uma keynesiana radical. Né? Para o nosso internauta, keynesiano radical é aqueles que propõem um gasto público para poder o motor da economia girar. Então, eu queria que você falasse sobre esse incidente, especificamente sobre esse incidente, que pode trazer sérios prejuízos de abastecimento de insumos e produtos
para o Brasil o caso dessa irresponsabilidade do filho do presidente e agora do ministro da Educação. Nós tivemos 2 episódios envolvendo, inclusive, tanto o ministro da Educação e o filho do presidente. Primeiro, que essa coisa deles ficarem lambendo a bota do Trump, o Trump foi o primeiro que desviou navios, buscou máscara na China e deixando o Brasil a ver navios em relação aos equipamentos chineses. O segundo agora, que o agronegócio deve estar muito bravo com o Trump, com os americanos, que a China está deixando de comprar soja brasileiro e está comprando agora dos americanos. Então, e se não bastasse isso, no momento onde a China está dando exemplo, até porque ela agiu rápido lá em relação ao combate ao coronavírus e produziu muitos materiais, tem uma indústria muito forte lá, acabou sobrando, inclusive, vários equipamentos. E se não bastasse isso, a China está produzindo, ela produz quase que 90%, acho que 93% de todo o material ligado à questão da saúde, é a China que produz. E o governo brasileiro, ao invés de ter uma relação com o governo chinês, fica fazendo chacota, criando caso, desrespeitando a cultura chinesa, continua falando de uma forma ideológica contra os comunistas. Então, é esse o governo que nós temos. Por outro lado, os neoliberais perderam totalmente o discurso, tá certo? Veja, o mundo todo se dobrou, vamos chamar assim, da importância que nesse momento você tem o Estado. Quer dizer, é nessas horas que você precisa do Estado. E o Estado não só para cuidar daqueles que mais precisam, coisa que o PT fala muito, da necessidade de proteger aqueles que mais precisam. Mas precisa do Estado agora para coordenar essa ação dessa pandemia. Precisa do Estado para poder salvar, inclusive, as pequenas e médias e grandes empresas. Precisa do Estado para salvar emprego. Precisa do Estado para as pessoas terem que comer. E vai precisar do Estado para recuperar a economia logo depois que passar essa pandemia. Então, o discurso caiu por terra, tá certo? E é engraçado que mesmo na crise de 2008, 2009, na quebra da Bolsa de Valores, o Estado foi que salvou os bancos. E agora aqui, o Guedes, o Bolsonaro, o que eles estão fazendo? Eles estão usando esta epidemia, estão usando o coronavírus justamente para fazer reformas. O que eles estão fazendo é um crime. Eles já deram 200 bilhões de reais para os bancos, para salvar os banqueiros. Entendeu? Eles estão colocando títulos, estão querendo comprar títulos das empresas, o Banco Central, que é para salvar de novo os bilionários desse país. Então, no Brasil, nós temos 1% da população mais rica, tem 1 trilhão e 200 bilhões. Se a gente pegar apenas 10% disso dá 120 bilhões que nós podíamos investir para valer na economia, fazer com que pudesse girar o dinheiro e as pessoas sobreviver nesse período. Então, não injeta dinheiro, está demorando para mandar os R$600 ou os R$200, fez essa medida provisória que eu acabei de falar, a 936, que é justamente para permitir que os empregadores possam demitir e ganhar menos, portanto, você tem uma situação que a pessoa vai ganhar 80% a menos, em muitos casos. Então, o discurso neoliberal caiu por terra, todo o discurso de que o Estado não tem o seu papel, está provado que o Estado tem um papel de indutor, de fomento, de organizar a economia e cuidar do seu povo. Então, por isso que Keynes está certo, e eles tiveram que se dobrar. A realidade fez com que eles se dobrassem em relação ao que está acontecendo no mundo, e particularmente no Brasil, no momento que precisa mais do Estado. Vamos lembrar, Hélio, que eles estão desmontando esse Estado desde a época do Fernando Henrique Cardoso, tá certo? O
O Brasil poderia ter muito mais proteção se eles não estivessem nessa fúria de ficar privatizando desde a época do Fernando Henrique Cardoso. Então, a nossa capacidade do país de alavancar, de se contrapor a isso, é muito mais difícil de países como os Estados Unidos, a Inglaterra, que você falou, a própria Itália. A Inglaterra já está revendo, inclusive, as privatizações, né? Então, você tem vários setores da economia da Inglaterra que começa já a rever os processos que foram, assim, vários setores da economia que foram privatizados, eles estão vendo que não tem que voltar para o Estado, porque na hora de crise é o Estado que segura a onda, né? Que empresário, pega a questão dos ônibus na cidade de São Paulo. Uma concessão, é evidente, cai o número de passageiros, quem que tem que salvar o povo de transporte? É o Estado, é a Prefeitura. Então, por isso que o mundo vai ser outro depois dessa coronavírus. Vai ser, acho, do ponto de vista do comportamento, do ponto de vista da relação entre as pessoas, do ponto de vista do respeito ao meio ambiente, do ponto de vista do saber cuidar das coisas importantes, como a saúde e a educação e o emprego. E espero que seja para melhor, que a gente aprenda com o que está acontecendo hoje. Na peste negra, na peste chamada peste negra, 1200, 1300, foi a partir daí que surgiu a Renascença. Quer dizer, tinha uma forte pensamento, né, que Deus resolveria tudo, as pessoas morriam porque Deus queria, não tinha essa valorização, uma preocupação muito forte de valorizar a ciência, e depois de que aconteceu aquela peste que dizimou quase 50 milhões de pessoas, veio a Renascença e veio o Iluminismo, e as pessoas começaram a perceber que a ciência tem seu papel, as universidades começaram a surgir de forma acelerada, e espero que isso aconteça com o nosso querido Brasil, que a gente possa realmente ter outras perspectivas e não essas coisas que ficar falando que a Terra não é redonda, é plana e muito mais. Bom, Gilmar, tem aqui... Eu vou mostrar, tem muita gente aqui. O Ellen Paulo Neto Fígaro fala uma coisa importante, né? Parabéns, Ellen. Parabéns a Ellen, né? Parabéns. É verdade, o Brasil hoje está sem capacidade de produzir máscaras, e nós, na época, já produzimos caças, navios, estaleiros, e hoje não conseguimos nem produzir máscara. Muito bem colocado, Ellen. Eu não sei se você está com outro som aberto aí, porque está dando uma duplicidade de som, mas tudo bem. Você não está, não? Eu? Né? Não. Tá bom, então tá. Já passou, porque aqui já passa rápido quando a gente está falando, vai passando rápido aqui, mas a Débora está mandando boa tarde, Gilmar, a maior lição de que você acha que tiremos dessa crise sanitária, social e econômica. A Rafaela dá uma boa noite. O Francisco Carvalho de Lima, é o Chiquinho. Gilmar, o prefeito Bruno Covas precisa reabrir o Hospital Sorocabano. O Francisco Carvalho de Lima manda uma boa tarde. O Valmir Moraes, Ellen, esse desgoverno não tem projetos para o país. Eles vão se respondendo aqui também, né? O Anderson manda um boa tarde, a Claudineia, o Cláudio, a Bruna faz um questionamento. Eu tenho aqui um questionamento que é diretamente na linha que o Gilmar defende, que é a da Vera, a Vera Lúcia Serafim. Ela fala, boa tarde, Gilmar. Gilmar, a questão do transporte é crucial nesse momento. Como avalia as medidas tomadas para evitar a circulação de pessoas, ao mesmo tempo atender aquelas que precisam trabalhar? Faria algo diferente? Essa é a Vera Lúcia Serafim, Gilmar. Eu acho importante o Francisco está falando, essa coisa de abrir o Hospital Sorocabano. É uma oportunidade de aproveitar, até agora, porque, inclusive, está sendo flexibilizado a própria legislação. É uma grande oportunidade da cidade de São Paulo já ganhar um hospital novo, que é o Hospital Sorocabana, quer dizer, a prefeitura encampar esse hospital. Em relação ao transporte, o que me chamou a atenção, Hélio, e vocês que estão nos assistindo?
na medida que diminuiu o número de passageiros, a prefeitura, ela pega e tirou o número, a quantidade de ônibus. Quer dizer, toda preocupação é para que não tenha concentração de pessoas, ok? Para que não tenha fila, para que as pessoas não fiquem dentro do ônibus de forma como sardinha em lata. E a prefeitura retira os ônibus. Então, é evidente que teria que manter a quantidade de ônibus, rever, realocar linhas, para fazer para que aqueles que precisam realmente trabalhar, porque você tem setores da economia que precisam trabalhar. Esse setor todo da sanitário, as pessoas precisam, área de segurança, área de alimentação. Então, não dá para parar de uma vez o transportes na cidade. E que você precisa ir organizando, né? Então, tanto a Prefeitura de São Paulo, o Bruno Covas, como o Dória, no caso do metrô e da CPTM, eles reduziram a quantidade de carros, fazendo com que a população ficasse à mercê e correndo esse risco, né, dessa pandemia. Por isso que, assim, o bate-cabeça que está acontecendo é incrível. Nós estávamos conversando, Hélio, eu peguei aquela foto que chocou o mundo lá da Vila Formosa, e eu peguei um relato do ex-superintendente da funerária, que trabalhou na época da Marta, de impressionante. O desmonte, a gente está falando do desmonte do Estado, né? O que está acontecendo? Você não tem hoje carros na funerária, você não tem coveiros na funerária, você não tem motorista, entendeu? Então, agora você tem que criar um plano emergencial de contratação de pessoas, que geralmente essas pessoas não têm essa experiência, tá certo? Que é justamente em função do desmonte do Estado. Então, e a maneira que a prefeitura está agindo é uma maneira totalmente, não é uma ação conjunta que envolve o empresariado, que envolve a Câmara, que envolve todos os setores hospitalar, que envolve os agentes econômicos da cidade. Não, são entrevistas pontuais, entendeu? Não há uma preocupação. Imagina, eu estava conversando com o presidente Lula, e a gente estava conversando com um grupo na videoconferência, e a pergunta é a seguinte: imagina, presidente Lula, se fosse o senhor presidente da República hoje, o Lula ia chamar todo o setor empresarial do país, o agronegócio, ia chamar os movimentos sociais, ia chamar toda a equipe médica, os cientistas, ia fazer reunião todos os dias com o setor da economia. Entendeu? O Bolsonaro, vocês viram, ele não faz reunião com ninguém, nem com o setor do produtivo da área de saúde. O Bolsonaro faz, ele não conversa com ninguém, a agenda dele está vazia, entendeu? E isso, quando acontece isso com o chefe maior, que é o Bolsonaro, é evidente que a reação dos governadores, dos prefeitos, de todas as pessoas, é uma ação de inércia, de falar, olha, me parece que a coisa não é grave, me parece que não é isso que a gente tem que fazer. Então, eu vejo assim uma falta de coordenação política. Como faz falta um líder político como Lula nesse momento para o nosso país? Muita falta. Mas, Gilmar, essa é a foto que você está falando lá do cemitério da Vila Formosa, as covas, né? São essas aqui que chocou o mundo, essa foto saiu no Washington Post essa foto, e é da Vila Formosa. Eu tinha informação que eles estavam cavando 1.000 covas lá em São Luís 500 e na Cachoeirinha mais 500. Então, a prefeitura se preparando, evidentemente, significa que como a coisa é grave do que está por vir ainda, viu, Érico? Então, nós temos que nos precaver. A subnotificação está alta, então, né, Gilmar? A subnotificação a subnotificação dos casos do coronavírus está alta, né? Eu tenho um irmão, meu irmão, Gilmar, ele trabalha no Rabecão, recolhendo corpos. E ele falou que está assustador, diz que é muito, enfim, correndo muito risco. Ó, quem está na live nossa aqui é o nosso comandante que retornou, o Partido dos Trabalhadores, o companheiro Ítalo Cardoso, está aqui com a gente, manda um boa tarde. Ô, Ítalo. Está aqui o Ítalo. Está aqui o Nunes. Grande abraço. O Nunes também aqui. Gilmar, está aqui na nossa live também. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o nosso amigo Ítalo Cardoso. Não, ele está pedindo aqui não consigo, Ítalo.
Está pedindo um upgrade que eu não estou conseguindo fazer agora. Bom, mas está o Ítalo, está o Renatinho, o Deusdete das Virgens também, mandando um abraço. A Claudineia Lopes, o Valmir, o Ronald, o Melancia, a Ellen, o Valcir, o Ítalo. O Gilmar, fala um pouco sobre o transporte, que acabou de falar agora o Gilmar, a Claudineia. Bom, ô Gilmar, eu recebi aqui, antes da nossa live, um relato de uma companheira nossa do SINDCEP, do Sindicato dos Trabalhadores Municipais, da área da saúde, dos hospitais municipais, aqui da capital, de que está havendo muita falta de equipamentos de proteção individuais, né? Os equipamentos como máscara, luva, jaleco, enfim, eles estão sem. E está pedindo para que a gente denuncie, porque a prefeitura não está relatando esses casos da falta de IPIs, né? E a gente queria, enfim, aqui colocar esse problema e que você soubesse também e pudesse ajudar esses companheiros, porque eles estão prevendo uma grande contaminação dos trabalhadores na área da saúde. Eu acho que tem que fazer uma rede, e eu vi um vídeo do SINDCEP, muito forte, muito interessante, de pedindo para que os profissionais pudessem também denunciar a falta de equipamentos, os riscos que estão correndo nesse período. Eu acho importante criar redes, sabe? Rede de vincular, inclusive, aos vereadores, a deputados, a mesmo sindicatos, e de você fazendo sobre a falta desses materiais. Eu falei no começo, Hélio, e para quem está entrando agora, é importante, hoje de manhã, o Hélio, nosso governador lá do Piauí, ele fez uma denúncia grave, que o governo federal não está mandando nada, nenhum equipamento, nada para os estados, tá certo? E isso é uma realidade que está acontecendo. Ele ficou, inclusive, de fazer essa denúncia, nós vamos dar publicidade disso, e vale também para a cidade de São Paulo. Aquilo que tiver de denúncia, de falta de equipamentos, os profissionais sendo colocados em risco em função desse descaso da prefeitura, tem que ser denunciado e tem que gritar, porque se a gente não fizer isso, eles vão passar batido, como se nada estivesse acontecendo. É uma irresponsabilidade, a prefeitura não está preparada para esse tipo de coisa, tá certo? E a gente percebe que não tem um comando, né, na cidade de São Paulo para fazer que isso aconteça de uma forma mais rápida possível. Então, aqui, rendo minhas homenagens a todos os profissionais da área de saúde que estão trabalhando dia e noite, há uma fadiga em relação a isso, e estão dando o exemplo que nesse momento é o momento de cuidar das pessoas, e se tivesse o material, ajudaria muito nesse processo. Então, por isso que nós temos que denunciar. O momento agora é de denunciar, gritar, e não deixar passar batida, porque nós estamos tratando de seres humanos, de pessoas que precisam trabalhar, precisam viver, precisam ganhar seu ganha-pão, e que não têm o respeito por parte das nossas autoridades. Beleza, eu tenho aqui, viu, Ítalo? Aí ele fala uma coisa que eu estou vendo aqui, Hélio, muito interessante, que não é, quando a gente fala um Estado forte, o Estado tem que ser indutor, nós queremos um Estado para o povo brasileiro, um Estado onde ele tenha desenvolvimento, ele possa gerar empregos, possa gerar riqueza, e que essa riqueza seja revertida para o povo. Então, nós queremos um Estado forte justamente para que esse Estado possa agir, tá certo? Comandar, e, ao mesmo tempo, saber para quem governa. Não pode ser um Estado forte, ditatorial, ou um Estado onde poucos usufruem desse Estado. Por isso que nós temos que nos capacitar cada vez mais. E hoje o Brasil só não está quebrado porque, na época do Lula, ele criou o Fundo Soberano. Hoje nós tínhamos 340 bilhões de dólares no Fundo Soberano. Fiquei sabendo que já o Guedes já pegou 70 bilhões de dólares. Tá certo? Então, esse dinheiro, essa reserva, por exemplo, é para usar agora. O governo brasileiro tem que injetar dinheiro. Não existe crise maior que essa. E não sei se vai existir. Então, nós temos que pegar esse dinheiro do Fundo Soberano, nós temos que emitir dinheiro,
torrar o dinheiro que tem no país, depois a gente conserta o país, conserta a economia. Nós temos, o momento agora é de salvar as pessoas. É isso que os países estão fazendo isso. Aqui não. Aqui há uma preocupação de não de ver como é que fica o superávit primário, se a gente manter o teto dos gastos. Acabou. Essa política deu errada. Essa política estava levando o povo à fome e agora o povo está morrendo ou por causa do coronavírus ou de fome. Então, é agora que precisa pegar o dinheiro que tem o país e injetar no povo, tá certo? Para garantir o emprego, garantir a alimentação, garantir o mínimo de renda, principalmente para quem está desempregado, para quem vai ficar desempregado, para quem está na informalidade. Nós estamos falando de mais de 50 milhões da informalidade, e o governo federal, graças ao nosso governo, Lula e Dilma, tem o cadastro. Nós temos um cadastro no governo federal, que é o BPC, que é a área da Previdência, que foram aqueles que entraram no programa Minha Casa Minha Vida, no Bolsa Família, dá mais de 70 milhões de pessoas. Nós temos endereço dessas pessoas, entendeu? Então, tem a própria RAIS, que é onde o empregador tem que mandar todo mês para o governo, né, a relação dos empregados, tem endereço, tem o CPF, tem a RG dessas pessoas. Então, é porque eles não sabem, eles não querem mandar dinheiro para o povo. Certo? Se fosse para mandar para um banco, para salvar um banco, era no dia seguinte. Eles faziam uma medida provisória, já resolvido no dia seguinte. Como para mandar dinheiro para o povo, eles ficam enrolando, fazendo reunião e fala que tem que aprovar uma PEC, tem que aprovar uma lei, tem que ver como é que fica a lei de responsabilidade fiscal. Dane a lei de responsabilidade fiscal nesse momento. Agora é salvar a vida das pessoas. É disso que a gente precisa, do governo desse tipo que a gente precisa. O Carlos Ivan, que é nosso presidente do PT do DZ de São Miguel Paulista, ele manda aqui um alô para a gente. Hélio, meu filho trabalha na área de manutenção de um hospital. Estão muito preocupados. Manda um abraço para ele. Então, um abraço aí para o filho do Carlos Ivan. Gilmar, manda um abraço para o filho do Carlos Ivan, que ele está pedindo aqui. Grande abraço. Trabalha na área de saúde também. Bom, boa sorte, se cuide. Gilmar, efetivamente, aí não é querer, enfim, ter uma ideia de que negativista nesse momento agora, é que nós não podemos ter esperança que esse governo que está aí vai ter um cuidado com a classe trabalhadora e sequer, Gilmar, com a economia produtiva desse país. Até agora ele está fazendo um movimento para poder proteger esse capital especulativo, que até ontem entrava aqui, que eles falavam que era, né, fizeram a reforma da Previdência, fizeram a reforma trabalhista, falando que o capital vinha aqui, ia se instalar, ia aumentar a produção, o país ia ser melhor. Para quem conhece um pouco de história como nós sabemos que isso é mentira, que isso é uma ladainha, é uma conversa fiada, na verdade não é Estado mínimo, é Estado mínimo para um monte de gente, e um monte do Estado para um pouquinho de gente. Então a gente sabe que isso não vai dar certo. Eu não tenho esperança, Gilmar, que esse governo que está aí vai conseguir fazer isso. Aí é uma questão... Porque eles não sabem trabalhar com gasto público. Eles não têm competência para isso. Eles não nasceram para isso. Por isso que é importante a gente estar discutindo, mostrando a nossa visão, porque nós não mudamos a nossa visão de Estado. Até hoje, a visão de Estado nossa é a mesma. Nós queremos um Estado mais presente, que dê dinamismo na economia, que gere emprego. Nós não podemos ter 50 milhões de trabalhadores informais. É um absurdo isso. Tem que estar todo mundo dentro de uma formalidade, está todo mundo dentro de uma proteção social. E o que nós temos do projeto neoliberal que está parado hoje. Não acredito que esse governo vai fazer isso. Não acredito. Sei que você é uma pessoa esperançosa, um cristão, né? Mas eu não acredito. O que muda esse país é o Lula voltar em 2022. Não tem dúvida. Hélio, eu também não acredito. Eu estou com você. Estou junto nessa opinião. Esse governo não tem conserto. Devia pegar o boneco e ir embora, o Bolsonaro. Agora, nós temos um problema. Do ponto de vista... Nós temos que saber separar uma coisa: o Bolsonaro, fascista, tá certo? Que não está nem aí com a vida das pessoas, e os neoliberais. Porque, por outro lado, se você tira o Bolsonaro, a saída Mourão não resolve o problema do povo. A saída se você tira o Bolsonaro e o Mourão, você põe o Rodrigo Maia, que o Rodrigo Maia
ele toda semana negocia para continuar as reformas. Eles não pararam. Os neoliberais não pararam essas reformas. Vamos lembrar que isso, eu repito, isso começou desde a época do PSDB do Fernando Henrique Cardoso. Então, eles querem acelerar, usar a crise, inclusive, para acelerar isso. E nós estamos numa situação bastante difícil. Primeiro, você tem um presidente totalmente louco, tá certo? E um comportamento deslocado, um comportamento onde não é condizente com a saúde pública, vamos chamar assim, tá certo? Que atrapalha no momento de crise, está atrapalhando para valer. Você tem um comércio que não está funcionando de forma adequada, em função da própria crise, da pandemia. Você não tem, portanto, qualquer debate sobre impeachment nesse momento difícil de fazer, né? Porque tem uma pesquisa que ele tem ainda uma aceitação grande, do próprio Bolsonaro. E, por último, você chamar eleições antecipadas, no momento que não tem ninguém na rua, me parece não se está colocada essa questão. Então, realmente, nós estamos numa situação difícil, uma encalacrada. Nós vamos ter uma reunião na quinta-feira, o dia todo, do Diretório Nacional do PT. Esse debate, evidente, vai estar colocado, a questão, a crise, a situação, a conjuntura, e as saídas que o PT está apresentando e vai continuar apresentando para diminuir o sofrimento do povo brasileiro. O presidente Lula provavelmente vai participar também dessa reunião, mas a situação é delicada, a situação não é uma situação simples, não é fácil, e o Brasil, infelizmente, no momento de crise, dessa envergadura, você tem um presidente com esse perfil, né? Um presidente que não se comporta como tal e atrapalha, assim, literalmente, atrapalha. A área de saúde fala para ficar em casa, ele fala que tem que sair de casa. Todos os setores econômicos, a economia já foi para o buraco, gente. Não é que vai, entendeu? Nós temos que partir dessa premissa. Assim, não é que a economia brasileira ela vai entrar em crise, não, ela já foi, entendeu? Já foi. O setor produtivo, ele não existe mais, tá certo? Existe, é verdade, os setores de emergência, como alimentação, como na área de saúde, que tem a ver, mas o restante, entendeu? Não existe mais. Então, nós temos que agora combater o coronavírus, combater essa pandemia, fazer com que ações no sentido de diminuir a quantidade de mortes, tá certo? Dar um pouco de dinheiro para o povo, para que ele possa comer nesse período, tá certo? Criar uma rede de solidariedade, que é aí que é importante o PT participar dessa rede de solidariedade, com todas as outras entidades, CUT, MST, os movimentos sociais. É disso que se trata. No momento agora é de cuidar do povo e cobrar dos governos, tanto das 3 esferas, União, Estados e municípios, cobrar que eles atuem de forma coordenada e que todo centavo, todo dinheiro, todo real que tenha, que realmente injete na economia e joga direto para o povo. Essa é a solução, não há outra, tá certo? Eu não vejo uma outra solução que não seja isso. Então, é evidente que chega de Bolsonaro, fora Bolsonaro, entendeu? Então, não é um problema só de palavra de ordem, é um problema que nós estamos numa encalacrada de difícil saída em função dessa pandemia que está acontecendo. Gilmar, eu vou colocar aqui um áudio que a Marilene Teixeira, professora da Unicamp, mandou para a gente. Deixa eu colocar aqui, da Marilene. Deixa eu colocar o áudio dela aqui para ela participar um pouco com a gente aqui. Está sempre ajudando a gente aqui. Deixa eu passar aqui o áudio da Mari. Oi, Hélio, tudo bem? Prazer estar aqui novamente com você. O governo vem anunciando nas últimas semanas várias medidas econômicas, né? Medidas econômicas com o objetivo de proteger, enfim, salvar as empresas e os empregos. O problema é que várias destas medidas, elas são muito tímidas, elas poderiam ser mais ousadas, né?
Nós vamos conversar hoje basicamente de duas, tá? Que eu acho bem importante, que a primeira é sobre a iniciativa do governo, então, através do Banco Central, né, a decisão de liberar 40 bilhões de reais em crédito e financiamento para as empresas, né, as empresas que têm faturamento em 360 mil e 10 milhões por ano, e que com salário, com trabalhadores com até 2 salários mínimos. Então, esses 40 bilhões seriam para financiar a folha de pagamento, tá, no valor integral de até 2 salários mínimos, e esse recurso seria transferido já diretamente para o trabalhador. Bom, trata-se então de uma linha emergencial de empréstimo, né? O governo estima que essa medida atenderia em torno de 12 milhões de trabalhadores e mais ou menos 1,5 milhão, 1,4 milhão empresas que teriam carência, então, de 6 meses a 30 meses para quitar o empréstimo. O que as empresas têm destacado em relação a isso é de que são empresas pequenas, elas têm um problema de fluxo de caixa, né, de liquidez, e tomar emprestado esse financiamento que está sendo oferecido significa contrair uma dívida, né, que elas não têm, uma boa parte delas não tem a menor segurança se elas vão conseguir cumprir com esse compromisso, né, posteriormente. E algumas delas avaliam que vão falir nesse processo e segurar os salários por mais 2 meses sem perspectiva futura pode significar que uma boa parte dessas empresas não vão acessar esse programa de empréstimo para folha de pagamento. Elas vão preferir demitir e, posteriormente, o que sobrar, e dependendo das condições delas, elas vão avaliar ou não sobre o empréstimo. Então, por isso que a gente já falou disso aqui outras vezes, mas é muito importante garantir o emprego. Isso é fundamental. Porque quando você garante o emprego, está proibida a dispensa, as empresas têm que buscar alternativas, né? E se a dispensa é permitida, ela obviamente vai, num primeiro momento, ela vai optar pela dispensa, ela vai trabalhar com uma lógica de, bom, o meu negócio está interrompido, está suspenso, eu não consigo não tenho como atender os meus clientes, não tenho matéria-prima para os fornecedores, os trabalhadores estão em quarentena, dispensa e daqui a 2, 3 meses volta a contratar e obviamente, dependendo principalmente das pequenas e médias empresas, que têm um perfil de trabalho já menos qualificado, mais precário, elas provavelmente vão fazer por esse caminho. Então, é muito importante a gente garantir que haja a garantia do emprego. A segunda medida, que também está tendo muito impacto, que é a medida provisória 936, ela foi publicada no dia 1º de abril, né, que ela propõe uma redução salarial com redução de jornada ou suspensão do contrato. Essa medida, ela prevê que ela pode durar até 3 meses, tá? Então, ela pode suspender o contrato ou reduzir a jornada do salário. Se o caminho for a redução da jornada com redução do salário, essa redução dos salários
pode variar entre 25% a 70%. E uma parte, então, seria coberta pelo valor correspondente a um percentual sobre o seguro-desemprego que esse trabalhador, essa trabalhadora teria direito. O governo estima mais ou menos um custo para essa operação de 51 bilhões e avalia que seriam beneficiados em torno de 24,5 milhões de trabalhadores do setor formal. Tá? O problema é que essa medida, ela implica numa redução bastante significativa da massa salarial, porque essa medida, ela não garante a reposição integral dos salários. Então, para os salários mais altos, a perda ainda é maior. Então, quando você analisa, por exemplo, o percentual de perda da massa salarial do setor privado, dependendo do cenário em que vai ser adotado, se é 25%, 50% ou 70% de desconto, se é micro, pequena, média ou grande empresa, o certo é que a perda da massa salarial pode variar entre 9,4% até 28%. Então, é dinheiro que deixa de circular na economia, e esse é um equívoco, porque, na verdade, o governo tinha que propor que esses custos de manter a massa salarial mais próxima da original tem que ser responsabilidade do governo, porque isso pode ser compensado mais adiante, uma retomada mais rápida, por exemplo, do crescimento, dada justamente a preservação do emprego e da renda das famílias hoje. Então, isso, as decisões, as políticas que vão sendo adotadas agora, elas vão necessariamente interferir lá na frente. Porque quanto maior é a preservação da massa salarial e dos rendimentos dos trabalhadores, maior a disponibilidade que eles têm para continuar gastando, fazendo frente aos empréstimos, às suas obrigações e, inclusive, a garantia do próprio sustento e a sua segurança. E isso ajuda na retomada da atividade econômica mais lá na frente. Bom, Gilmar, essa foi a nossa amiga Marilane Teixeira, que é uma especialista no mundo do trabalho, lá do CECIT, da Unicamp. Ela tem falado aqui diariamente com a gente, porque todo dia aparece uma medida provisória nova. Pode falar, Gilmar. Ô, Hélio, a professora falou uma coisa assim importante. Primeiro, o Banco Central autorizar as empresas a pegar empréstimos. Qual que é a empresa que vai pegar algum empréstimo nessa altura do campeonato, gente? É evidente que a empresa nenhuma vai querer pegar empréstimo para garantir um salário mínimo, 2 salários mínimos para os seus empregados. É evidente que não, elas vão demitir. As empresas, e isso é momento de colocar linhas de financiamento para as empresas não vão pegar essa linha de financiamento, até porque elas não sabem se vão sobreviver daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, tá certo? Então, esses 20 bilhões, que está 40 bilhões, tal, esse dinheiro não vai existir, esse dinheiro não vai estar no mercado, esse dinheiro não vai estar à disposição do povo. A segunda, que ela falou, que é a medida provisória a gente está chamando da morte, que é aquela medida provisória que autoriza o empregador demitir. O empregador demitir. Permite, inclusive, o empregador suspender os salários. Suspender os salários por 3 meses. Tá certo? O que significa suspender o salário por 3 meses? É evidente que, primeiro, que não remete essas pessoas para o seguro-desemprego. Então, nós já estamos falando de que quem ganha acima de um salário mínimo vai ganhar um salário mínimo. E tem pessoas que ganham, as pessoas que têm um perfil de 5, de 3, de 5, 10 salários mínimos, essas pessoas também empregam, entendeu? Então, o governo está jogando essas pessoas sem salário, e essas pessoas, evidentemente, vai também acabar desempregando quem ela está empregando nesse momento. Então, qual que é a saída? A saída é fazer o que os Estados Unidos estão fazendo, o que a Inglaterra está fazendo, está pegando dinheiro de tesouro, dinheiro do governo,
dinheiro jogando direto no bolso das pessoas. É direto no bolso. Não adianta. E fazer um programa, aí sim, fazer um programa com as pequenas, as médias, as empresas que segurarem o emprego. Aí o governo vai lá e fala, olha, você garantir emprego, nós vamos pagar o salário desse funcionário, tá certo? Aí tudo bem. O que não pode é ter intermediário, o que não pode é simplesmente você arrumar esses subterfúgios, tá certo? Diminuição da massa salarial. Diminuição da massa salarial significa menos dinheiro em circulação. É a mesma coisa que querer taxar o funcionalismo público, de pegar dinheiro do funcionalismo. O funcionalismo, o que ele ganha, e geralmente ganha, a grande massa ganha pouco, você vai tirar ainda mais dinheiro em circulação. Por que não taxa as grandes riquezas, as grandes fortunas nesse país? Entendeu? Por que a gente não... As heranças, porque não aprova o projeto a toque de caixa em relação a você taxar heranças, as grandes fortunas, as empresas, aumentar as empresas que têm lucro líquido, você aumentar as taxas de dividendos. Então, os dividendos no Brasil é uma vergonha, o que eles não pagam praticamente, os ricos não pagam dividendos no Brasil. Então, é isso que precisa. Se o governo não quer emitir moeda, não quer fabricar dinheiro, não quer pegar o fundo soberano, pega dos ricos, pega desses 1% mais ricos, desses bilionários, trilionários, e injeta dinheiro na economia. É isso que precisa ser feito. Entendeu? A Inglaterra está pegando o governo da inglês, que é o símbolo, né, do capitalismo no mundo, está injetando dinheiro, lá libra esterlina, tá certo? 600, 900 libras esterlina para cada cidadão. É assim que tem que ser feito. Entendeu? Não é possível o que nós estamos vendo, acompanhando todos os dias. É desumano o que eles estão fazendo. É desumano o que estão fazendo com o povo. E brigando entre eles, arrumando subterfúgio, que precisa fazer medida provisória, precisa fazer uma PEC, precisa disso, precisa daquilo. O Banco Central abaixa a taxa Selic, vamos acabar com essa taxa Selic de uma vez, vamos pôr o dinheiro para circular, entendeu? Para a gente poder garantir que o povo tem o mínimo que comer nesse país. A seriedade, essa questão é tão séria, tão grande, que é uma pena que o Brasil tem um governo como esse. É uma pena, porque nós podíamos fazer do limão uma limonada, podíamos fazer dessa pandemia, que é grave, que é séria, que está morrendo muita gente, mas também um momento de você mobilizar um monte de pessoas no sentido de fazer como é que nós vamos salvar vidas, fazer que as pessoas tenham que comer e salvar os empregos e preparar, inclusive, o próximo passo, que é o passo seguinte. Vamos torcer que daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, sei lá quanto tempo, aí a gente tem que preparar uma nova maneira da gente organizar o setor produtivo no Brasil e uma nova maneira, inclusive, de contrato de trabalho, onde as vidas das pessoas tenham muito mais valor do que está tendo agora com esses neoliberais capitalistas que estão fazendo com o Brasil. Gilmar, você sabe que essa foi a fala do Amir Cair, né? Fabricar dinheiro. Ele falou tem que fabricar dinheiro. É uma das alternativas para poder sair da crise também, que vai ser profunda. Bom, eu tenho aqui um conjunto de internautas que você também está olhando por aí. Eu vou só registrar uns que a gente não registrou. O Cleidson, o Renatinho, o Valcir também está aqui fazendo uma intervenção, parte do empresariado brasileiro, que sempre contou com a generosidade do Estado brasileiro, nem esperou 2 semanas isolamento social e já partiu para as demissões dos trabalhadores e trabalhadoras. Só pensam em garantir os seus lucros. E aí vem o governo Bolsonaro e só edita MPs que ferram ainda mais os trabalhadores. Não podemos aceitar isso. O negócio descarado demais. Eleger um governo que não tem compromisso com a classe trabalhadora dá nisso, né? Não temos outra alternativa. A Ellen faz aqui uma observação importante. Gilmar Tato e Hélio. Para além de emprego e das empresas, preocupo-me com os pequenos produtores rurais, os quilombolas, os assentados, que garantem a comida na nossa mesa e que estão completamente desamparados com as mudanças ocorridas na Secretaria de Agricultura do Estado.
e fim de programas importantíssimos, federais, estaduais e municipais, que asseguravam a segurança alimentar e a produção do pequeno. O que vocês acham? Pode responder. É o Hélio que está perguntando, né? É o Ellen. Então, veja, é evidente que, primeiro que é importante que se diga que o MST deu uma demonstração de compromisso com o povo brasileiro. Quando você sabe que o MST é o maior produtor de arroz orgânico no Brasil, e exporta, inclusive, para fora. E eles doaram uma quantidade, não sei quantas toneladas de arroz orgânico, justamente em função dessa crise que nós estamos passando. Então, está de parabéns o MST. Segundo, é evidente, o setor agrícola é o que está, de um lado, sofre em função da grande concentração, diria assim, de commodities, né, da exportação, e, por outro lado, nesse momento de crise, o setor alimentício ainda tem se virado em função de que, como é um serviço essencial, ainda está sobrevivendo como no setor da indústria médica, tá certo? Por outro lado, você tem os setores mais vulneráveis, que como os quilombolas, os ribeirinhos, os povos, os indígenas, que eles precisam, esse sim, entra naquela cadeia, assim como os moradores em situação de rua, que você precisa definir um programa, desde cesta básica até um salário. Quando eu falo de salário, é melhor o salário, porque ele permite que a pessoa compre os seus próprios produtos. Então, é um setor vulnerável que, quando você tem um governo sério, são os primeiros a ser atendidos. Isso é fundamental. Eu tenho visto na cidade de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, o padre Júlio Lancelotti tem feito um trabalho muito bonito, tem feito no sentido de pedir doações, de garantir a alimentação para os moradores em situação de rua. Eu sei que a Igreja Católica, outras igrejas também estão fazendo esse trabalho, que é fundamental para a gente passar por esse período difícil, né? Se vamos chamar assim, as pessoas do seu dia a dia, que estavam empregadas, que tinham uma rotina, seu filho na escola, já tinha dificuldade. Imagine essas pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade, tá certo? E falar em escola, Hélio, é importante que se diga, né? A Prefeitura de São Paulo, ao invés de dar exemplo, de garantir a alimentação escolar para as crianças na rede pública, municipal e estadual, não está garantindo nem alimentação para essas crianças, que a única alimentação que essas crianças têm é justamente quando vão para a escola, tá certo? Algumas com uma refeição só, outras com 2, com 3, com 4, com 5, e simplesmente o fato de não permitirem que vão para escolas, para a escola, é evidente que elas deixam de se alimentar. Então, você cria um outro problema do ponto de vista da alimentação, e que a prefeitura poderia, aí sim, uma coisa muito rápida, só uma canetada, garantir que substituir a alimentação na escola por uma alimentação em casa, tá certo? Os produtos são os mesmos, grande parte são produtos que de fácil manejo, tá certo? Principalmente o arroz, o feijão, o açúcar, o sal, o óleo. Isso aí poderia garantir para as famílias poderem se alimentar nesse período. Isso é uma ação que a prefeitura podia tomar de imediato, e que tem que discutir uma logística para isso, evidentemente, para garantir a saúde das pessoas que vão operacionalizar isso, mas é uma pena que a Prefeitura de São Paulo, diferente de outras prefeituras, estão garantindo alimentação para as crianças em casa. A Prefeitura de Maricá, do PT, por exemplo, é uma delas que está fazendo isso. Bom, Gilmar, nós estamos chegando nos finalmente. Antes de passar a última pergunta para você, você falou tanto do governo Lula, do período do PT no governo federal. Tem aqui uma reportagem que eu peguei da Band News, então não é o PT falando, é uma reportagem da Band News que trata desse período. Vamos escutar aqui uma reportagem. Se der certo aqui com o áudio, a gente tenta reproduzir. No segundo turno de 2002, nós estávamos no fundo do poço. Agora, no segundo turno de 2002, nós estávamos no fundo do poço. Agora, no melhor dos mundos em 40 anos. Por exemplo,
Em 2002, inflação de 12,5, agora de 5,1. O dólar de 3,94 para 1,70. PIB de 2,7 para agora acima de 7. Desemprego de 12,7 para 6,2. E o chamado risco país da dívida externa acima de 2.400 pontos para 174 pontos apenas hoje. O menor da história. Nós já estamos com 12. Estávamos falando do governo Lula, né? Esse período. Hoje nós estamos numa situação, você tem 50 milhões na informalidade, quer dizer, isso coloca a gente ganhando menos que um salário mínimo. Você tem uma situação, antes da crise da pandemia, já tinha 12% das pessoas desempregadas, tá certo? E com a reforma trabalhista, teve também a introdução do trabalho intermitente e a negociação deixou de ser via sindicato. Você teve uma queda, né, da massa salarial do povo brasileiro, aumentando, inclusive, a extrema miséria no país, entendeu? Então, vários programas sociais sendo cortados, o próprio Bolsa Família, você tem mais de 1 milhão de pessoas do Bolsa Família que estão deixando de receber, e além de que foi cortado, já estava no sistema, e além de que a Previdência também, você teve a reforma da Previdência, ao mesmo tempo você está impedindo que as pessoas se aposentem, que também era uma forma de injetar dinheiro na economia daqueles que mais precisam. Mas nós vamos passar por isso, espero, e vamos continuar cobrando o governo, continuar criar essa rede solidária, PT apresentando propostas, tanto na área para combater essa pandemia, mas também na área de geração de empregos, e ao mesmo tempo, nós temos que cuidar nossos, cada um se cuidando nesse período, porque não é brincadeira, tá certo? E é como o presidente Lula, depois a gente vê como é que fica a economia, depois a gente resolve. Agora é cada um ficar em casa, se cuidar dos seus entes queridos, e ao mesmo tempo a gente colocar do governo medidas para que o povo brasileiro sofra menos em relação a isso que está acontecendo no Brasil e no mundo. Bom, Gilmar, antes de encerrar, não podia deixar de perguntar, porque nós estamos num processo eleitoral, tem aí as eleições municipais, são fundamentais para mudar, para a gente rever que tipo de Estado nós queremos e que tipo de pessoas ocupem cargos lá. Se você quiser comentar, eu sei que você fez toda uma fala aí correta, falando que agora é hora de garantir a vida e a dignidade das pessoas, né? Então, uma preocupação que você colocou muito importante com os trabalhadores que estão na linha de frente no combate do coronavírus, mas aqui tem várias perguntas dos internautas, e tem uma aqui do Paulo Ferraz, que ele fala: Gilmar, como secretário-geral nacional de comunicação do PT e pré-candidato à prefeitura do município de São Paulo, você acha que o coronavírus pode influenciar no calendário eleitoral desse ano? E eu sei que você, nessa 1 hora de conversa nossa, nunca pautou a questão eleitoral, mas eu acho importante, como você é pré-candidato a prefeito pelo PT, na disputa interna pelo PT, o que você está achando com reflexo na questão da eleição agora? Olha, é importante que se diga que nós, da direção nacional do PT, e junto com a bancada de deputados federais, senadores, a gente não está discutindo em nenhum momento a questão eleitoral, tá certo? Não estamos discutindo a questão eleitoral por essas razões que nós falamos até agora, tá certo? E gente morrendo, passando fome, e a gente não pode misturar uma coisa com a outra. Eu acredito que, como o mundo vai ser outro depois da pandemia, também a gente não sabe o que vai acontecer pós essa pandemia. Do ponto de vista da situação do povo, tá certo? Se avizinha que o povo vai ficar cada vez vai ficar mais pobre ainda, isso já é dado, está colocado, que o mundo, tá certo? Desempregado nos Estados Unidos. Quer dizer, o berço não, onde o capitalismo está mais avançado. Então, se lá nos Estados Unidos se fala em 30% de desempregado, imagina aqui no Brasil. Então, vai ser uma outra situação.
Eu tenho meio que me recusado a conversar sobre esse assunto em função disso, né? Eu sei que tem uma decisão do Diretório Municipal do PT de definir o candidato ou a candidata agora no mês de abril. Por outro lado, começa a aparecer um debate na sociedade brasileira de prorrogar os mandatos, que aí exige uma mudança na Constituição, e também um debate de jogar um pouco mais para frente. O próprio ministro Barroso hoje, de que ele vai decidir sobre esse assunto só em junho, né? Eventualmente prorrogar por alguns meses, para tempo de organizar a campanha eleitoral. O que eu acho importante é o seguinte: nós não podemos, temos que tomar um cuidado, e tem um debate, ao meu ver, feita de forma hipócrita, usar o dinheiro do fundo eleitoral para combater o coronavírus, esses 2 bilhões, principalmente feito pelo Partido Novo, tá certo? O Partido Novo, esses deputados que fazem essa campanha, podia pegar esses 1% que ganham trilhões, bilhões no Brasil, e eles pagarem mais impostos. Então, eu acho que nós estamos falando de 120 bilhões, se eles pagarem 10% do que tem, tá certo? Então, é isso que resolve para valer. E nós não podemos colocar a democracia em risco. Quer dizer, a única proteção que o povo tem ainda é esse debate e as denúncias que nós fazemos, principalmente o PT e as oposições, de cobrar do governo, fazer propostas, tá certo? E quando você não tem eleição, é evidente que tem que se aproveita da eleição. Então, eu sou favorável à eleição, é evidente que tem que acompanhar o desenrolar dessa questão, eventualmente prorrogar só para organizar o processo eleitoral, e no momento certo vamos conversar internamente no PT, o PT tem candidato, nós temos muito que falar com o povo, nós temos que conversar muito com o povo e apresentar soluções. E encerrando, Hélio, nós não podemos mais ficar falando do passado. O povo está prestando atenção muito no que nós estamos falando. As nossas redes sociais já tem uma interação, para você ter uma ideia, nesses últimos dias, mais de 40 milhões de pessoas, entendeu? Está chegando no mesmo patamar do final do segundo turno da eleição de 2018, entendeu? Então, o nosso Facebook, as nossas redes, Facebook, Instagram, Twitter, de todo o nosso pessoal do PT, tá certo? Estou falando, o povo está prestando muita atenção, muita atenção. Então, o momento agora é de a gente falar de soluções do presente, falar do futuro e ao mesmo tempo, pedir que as nossas lideranças cada vez mais se exponham, falem para o público. Por isso que eu quero, encerrando, te dar os parabéns por essa iniciativa, por ter essa live. Todos têm que fazer isso, os nossos vereadores têm que fazer, nossos deputados, todos têm que fazer. É isso que está acontecendo no Brasil todo, e nós estamos criando um mecanismo, vou vender agora, fazer a minha propaganda como secretária de Comunicação Nacional. Nós criamos a TV PT, ela tem uma programação de manhã às 11 horas e à noite às 19, e às vezes ela entra, dependendo da situação, uma entrevista ao vivo, durante o dia. Lançamento, por exemplo, do programa sobre emprego entrou, e a entrevista do Lula, a semana passada, Lula deu para os blogs progressistas, ela também entrou, e nós fizemos uma coisa, na entrevista do Lula semana passada, a gente entrou em rede. O que eu chamo de entrar em rede? Todos os deputados, a gente, os governadores, nossos prefeitos, nossos vereadores, lideranças nossas, os sindicalistas, partidos progressistas, blogueiros, progressistas, todo mundo, entrar em rede, tá certo? Então, quando o Lula falou, explodiu. E nós vamos fazer isso na quinta-feira, às 9h30, de novo. Nós vamos entrar em rede na reunião do Diretório Nacional, que vai participar o Lula, vai participar o Haddad, o Mercadante, além da Gleisi, e nossos deputados, senadores, eles vão participar o debate vai ser sobre o coronavírus, ações, cobranças do governo sobre o coronavírus, parte da manhã. À tarde a gente vai debater sobre o conjuntura. Então, eu convido a vocês entrarem na quinta-feira. Eu estou bem, estou estudando bastante, me preparando,
mas sem a minha cabeça não está pensando em reeleição, não consigo. Eu acho que agora começar a criar essa rede de solidariedade e cada um se cuidar, é isso que eu estou fazendo. Tá bom, gente? Grande abraço para vocês. Obrigado, Gilmar. Obrigado por esse espaço. O Gilmar, que é secretário nacional de comunicação do PT, e não podia ser diferente a sua posição nesse momento agora, a preocupação que você tem com o próximo, com os companheiros e companheiras da nossa sociedade. Obrigado, Gilmar. Até a próxima. Valeu mesmo, hein? Abraço. E a gente vai encerrando a nossa live, mostrando aqui um pouquinho da confusão que o secretário, o embaixador, o ministro da Educação fez com a China. Está aqui um pouco usando o Cebolinha da Turma da Mônica. E aqui a resposta do Twitter da Embaixada da China. O embaixador diz o seguinte: o ministro da Educação do Brasil, ignorando posição defendida pela parte chinesa em diversas gestões, fez declarações difamatórias contra a China em redes sociais, estigmatizando a China ao associar a origem do Covid-19 ao país. E aqui o que é pior, né? A Embaixada da China no Brasil faz o seguinte: deliberadamente elaboradas, tais declarações são completamente absurdas e desprezíveis. Que tem cunho fortemente racista e objetivos indivisíveis, tendo causado influência negativa no desenvolvimento saudável das relações bilaterais entre China e Brasil. Triste na solidão, andar com ferro, até não costuma falhar. Andar com ferro, até não costuma falhar. Andar com ferro, até não costuma falhar. Olha lá, andar com ferro, até não costuma falhar. Certo ou errado até vai onde quer que eu vá. Até o de avião. Mesmo a quem não tem fé, até costuma acompanhar. Pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, até não costuma falhar. Andar com fé eu vou, até não costuma